Hola chicos, soy Noelia Dueira, sua professora de espanhol. Vamos ver dar e pedir informação personal. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é informalidade e formalidade no espanhol, certo? Então aqui, informal. Informal é tu. Eles falam muito tutear. Então, por exemplo, se eu disser, como andas tu? Certo? Eu estou falando de maneira informal. Se eu falar, como anda vos? Como andar vos? Eu estou falando de maneira informal, que é o você, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. E se eu falar, como anda usted? Eu estou falando de maneira formal. Então, é importante. Tu é a maneira informal de falar e vosotros na segunda pessoa também. Só que vosotros apenas é usado na Espanha. Certo? Então, se eu falar com mais de uma pessoa, eu vou dizer vosotros. Exemplo, chicos, ¿estáis entendiendo el contenido? Eu estou falando em vosotros de maneira informal. Sou uma professora espanhola. Agora, se eu falo de maneira informal ainda, ustedes, então eu vou dizer, chicos, ¿están entendiendo el contenido? Eu vou falar como uma professora uruguaia ou argentina, enfim, ou de qualquer outro local. Certo? Então, ustedes, que é no plural, é informal ou formal, depende de onde eu esteja falando. Mas, usted é a maneira formal de falar. Então, é o nosso senhor, senhora, senhorita, ok? E ele está em terceira pessoa. Aí a pergunta mais importante, você é a maneira informal de falar em português, certo? Eu digo, você faz, ok? Mas, no espanhol, usted está em terceira pessoa, então eu não posso traduzir você para usted, e sim você para tu. Então, se eu disser, você faz isso para mim, eu tenho que dizer, tu haces para mim ou solo haces para mí esto? Certo? Porque eu não preciso colocar o pronome na frente, porque pelo verbo eu acabo sabendo de quem eu estou falando. Ok? Então, voltando, informal, tu, vosotros, e formal, usted, em terceira pessoa do singular, e o outro, segunda pessoa, singular e plural. Certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para ficar mais claro para você. Se eu quero saber o nome da persona, um exemplo de pergunta é, como te chamas? Certo? Importante, percebam como eu falo. Como te chamas? Porque sou uruguaia, certo? Se eu fosse uma peruana, uma espanhola, eu falaria como te llamas, certo? Mas não é um LH, porque não existe LH em espanhol, e sim doble L. Então, a doble L depende de onde eu esteja falando, eles têm pronúncias diferentes. Mas no primeiro caso é informal, vocês percebem pelo pronome, tá? Formal, como se chama? Certo? Então, aqui falo em tu e aqui eu falo em usted, ok? Importante também, percebam que todas as perguntas têm acento, que é uma regra de acentuação, certo? Sempre toda pergunta vai ter acento. Outra pergunta, residência. Residência não tem acento, ok? Pela regra de acentuação, porque suna grave terminada em vocal. Se vocês quiserem saber mais a respeito, confiram a aula sobre regras de acentuação. Então, eu tenho aqui, donde vives, que é tu, certo? Donde vive usted, ok? Então, aqui, para saber onde a pessoa mora. Edad, quantos anos tienes, tá? E aqui, se eu quero falar de maneira formal, quantos anos tiene? Percebam, tá na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular, ok? Nacionalidade, eu pergunto, de donde eres? E a outra é, de donde es? Primeiro, tu, segundo, usted, ok? Eres tu, es usted. Es não tem acento e é usted e não tu, ok? Que é um erro bem comum. Depois temos profissão, e profissão é com um S só, que é uma outra característica. Não existe dois S em espanhol jamais. Eu sou professora de espanhol, com um S só, profissão, una S solo, certo? Então eu digo, a que te dedicas? En tu. A que se dedica en usted?
Interessante que a resposta vai ser a mesma, independente se eu falar em tu ou usted. Então, por exemplo, como te chamas? Me llamo Noelia, certo? Se me perguntarem como se chama, eu vou responder me llamo Noelia igual. Residência, ¿dónde vives? Vivo en Caxias do Sul. No cambia el nombre de la ciudad. Mas, no caso de São Paulo, não se fala São Paulo em espanhol, porque não existe o tio. Então, vamos dizer São Pablo, certo? Como Nova York também. Então, há essas mudanças de nome de cidade também, em alguns casos. Edad, ¿cuántos años tienes? Mais de 30. Eu vou responder, certo? Então, ¿cuántos años tienes e quantos años tiene? Independente da pergunta. Nacionalidade, ¿de dónde eres? Soy brasileña, pero mi corazón es uruguayo, certo? Então, se de dónde eres e de dónde es, porque meus pais são uruguaios, ok? Profesión, ¿a qué te dedicas? Soy profesora de espanhol. A que se dedica? Soy professora de espanhol. Percebam que a resposta vai ser igual, independente se eu falar em tu ou usted. Mas bem importante, se você escolher o tratamento tu, mantenha em tu. Se você escolher o tratamento usted, mantenha em usted. Porque o que acontece? As pessoas começam escrevendo como tu e acabam escrevendo como usted. Então, cuidado com isso, certo? Formalidade e informalidade. Além disso, temos também saludos e despedidas. Existem várias maneiras de saludar a alguém. Saludos é cumprimentos, ok? Então, por exemplo, hola, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Digo, buenos días, acento no i, no dias. Buenas tardes, buenas noches. Se usa normalmente em plural. Eu sei que é estranho, mas é assim. Mas eu posso dizer, tenga um buen día, tenga una buena noche, certo? Percebam que o CH eu falo che, né? Noche, lucha, certo? Também temos despedidas. Então, despedidas, adiós. E esse adiós não é o nosso adeus, que parece que não vai ver mais. Esse adiós de tchau. E pode ser tchau também, que vai ser C-H-A-O, tchau, certo? Temos também hasta pronto e hasta luego, que é praticamente igual, que é o nosso até logo. Pero el hasta pronto se usa mais para dizer que eu não sei quando, eu vou dizer até logo, mas eu não sei quando eu vou ver de novo. E hasta luego eu vou ver, eu já sei quando que eu vou ver essa pessoa. E hasta mañana, até amanhã, certo? Então, em resumo, vimos formalidade e informalidade, tu, vosotros informal, formal, usted, saludos e despedidas, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, despedidas, adiós, hasta pronto, mañana, luego, e vimos as perguntas principais de nombre, residência, edad, nacionalidade e profissão. Importante destacar que existem milhares de maneiras de fazer perguntas, certo? Então agora pode aproveitar para tirar uma foto e ficar com este conteúdo. Besitos, los dejo, tchau!